Inclusive, se alguém me perguntasse qual é a melhor habilidade que um trader pode ter, já diz um velho ditado importado dos quadrinhos que com grandes poderes vem. Ele selecionou cerca de 100 macacos que atiraram dardos num jornal financeiro e construiu a partir disso um portfólio de ações. Esse é um ponto em que a sua ganância pode se sobrepor em relação à sua inteligência. Obviamente era uma brincadeira, estava falando de maneira irônica, mas ela não percebeu. Tanto é que ela atendeu o telefone de um cliente que perguntou sobre Vale e quando ela ia começar a explicar que a Vale tinha feito uma grande descoberta, dizem que vivemos a era da informação. Será que isso é verdade? Vejamos, hoje em dia se você entra na internet, começa a fuçar, você encontra de tudo. Inclusive, se alguém me perguntasse qual é a melhor habilidade que um trader pode ter, que favoreça ele no mercado, ou mais, qual é a principal habilidade que eu gostaria que os meus filhos desenvolvessem para a vida toda? Se eu tivesse que escolher uma única habilidade, eu diria que é a habilidade de ser autodidata, a habilidade de aprender a aprender. E por que eu digo isso? Porque hoje em dia tudo está disponível na internet. Você encontra na internet uma maneira de construir uma casa na árvore, como fazer a manutenção do teu próprio carro, trocar o óleo, trocar pneu. Você consegue até preparar um prato de um grande MasterChef, porque a receita tá lá na internet. Agora, será que esse excesso de informação é tão bom assim? Já diz um velho ditado importado dos quadrinhos que com grandes poderes vêm as grandes responsabilidades, né? Então, esse excesso de informação, ele acaba trazendo informações de qualidade boas e informações de qualidade ruim. Em outras palavras, tem informações maldosas, inclusive para te manipular. Então, eu diria que a gente vive, na verdade, uma era da desinformação, né? Então, com base nisso, quando você navega pela internet, você vai encontrar diversas oportunidades de enriquecer no mercado financeiro. Enriquecer de forma rápida, de forma fácil e começando com pouco dinheiro. Bom, esse é um ponto em que a sua ganância pode se sobrepor em relação à sua inteligência. E aí que a gente começa a cair em algumas ciladas, né? Relacionadas ao day trade, relacionadas a opções binárias. Inclusive, se você quiser saber sobre o universo das opções binárias, que é uma verdadeira cilada, eu vou colocar aqui nos comentários, vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para um artigo completo. Você vai entender por que nenhum grande banco de investimentos atua em opções binárias. Mas, voltando ao ponto da questão, quando você navega pela internet, você se depara com muita oportunidade ilusória. E não somente no curtíssimo prazo. O longo prazo também vai te apontar algumas coisas bem maldosas ou algumas omissões de informação. O grande problema é que mentir, obviamente, propaganda enganosa é crime. Mas fornecer uma informação parcial não é considerado crime e é isso que muita gente está fazendo para manipular você. Quer um exemplo? É bem comum algum investidor de longo prazo ele depreciar completamente a imagem do day trader, né, das operações de curto prazo. Então ele vai procurar salientar que a maioria das pessoas perdem, vai procurar salientar que muitos traders de curto prazo ganham dinheiro vendendo curso, que é verdade, e o que também não tem problemas nisso, uma pessoa vender informação. E aí, esse pessoal que está lá vendendo relatório, né, o pessoal de research, ou está lá gerindo um fundo para longo prazo, ou está vendendo um coaching de finanças pessoais, ou qualquer outro produto de longo prazo, esse pessoal esquece de falar que eu, analista, ganho dinheiro vendendo relatório. Eu, gestor de fundo, ganho dinheiro com performance ou taxa de administração do fundo. Eu, coach, ganho dinheiro com o meu serviço de coach e não necessariamente investir no meu próprio dinheiro. Então eles também acabam muitas vezes omitindo uma informação. E quer saber uma coisa bem alarmante? Em 1973, um professor da Universidade de Princeton, chamado Burton Malkiel, ele apresentou um estudo em que ele selecionou cerca de 100 macacos que atiraram dardos numa folha do jornal, num jornal financeiro e construiu a partir disso um portfólio de ações.
E ele afirmou que esse portfólio de ações performava tão bem quanto os maiores especialistas de Wall Street. Na verdade, não era bem assim, né? Esse estudo dos macacos ele é bem conhecido no mercado, ele é feito desde a década de 60 e eles performam, em média, né, até 2010, pelo menos quando foi computado os estudos que eu li, performaram em média 1,7% acima do benchmark. Benchmark é a referência do mercado. Enquanto a maior parte dos fundos, na verdade, performaram pior do que o benchmark. Então, os macacos, jogando dados aleatórios, acabavam performando melhor que boa parte dos investidores profissionais de longo prazo, isso incluindo gestores e analistas de research. Bom, a história de Nova York, de Wall Street, mas aqui no Brasil a gente tem a versão Tupiniquim. Em 2020, um site Invest News publicou uma matéria onde ele afirmava que 27 fundos multimercados dos 6 anos anteriores performaram pior do que a renda fixa. Isso de um histórico de 9.600 fundos. Em outras palavras, a taxa de insucesso entre traders diversos de varejo, day traders de curto prazo, ela é tão ruim quanto a taxa de profissionais de longo prazo. Então, é importante entender que existem profissionais bons e ruins no curto prazo, profissionais bons e ruins no longo prazo. No curto prazo tem gente tentando te ludibriar com informações distorcidas, mas no longo prazo também. Agora, é importante até entender um pouquinho do porquê que o longo prazo ele acaba muitas vezes apanhando ali do benchmark. Acontece que o próprio público ele quer performance no curto prazo. Para você entregar performance no curto prazo, não tem outra forma a não ser tomar mais risco. E ao tomar mais risco, você fica sujeito a mais erro. Isso acaba pegando, pressionando muito fundo e muito analista de research, né? O analista de research ele tem ainda um outro porém. Empresa boa, cara, você pode indicar hoje, daqui a 5 anos, provavelmente ela vai continuar sendo bem gerida, é só a questão de você continuar aportando capital dentro dela. Porém, se eu te der uma indicação de carteira hoje e falar, olha, vamos revisar isso aí uma vez por ano, por que você assinaria o meu serviço para receber relatórios, sei lá, diários, semanais ou mensais, não é mesmo? Então, muitas vezes, para gerar volume de serviço, alguns serviços de research acabam fazendo o tal do stock picking, buscando carteiras diversas e movimentando elas para toda hora ter assunto para falar. Acontece que, em média, o stock picking é só uma grande utopia e quem exerce essa prática de ficar movimentando a carteira com grande frequência acaba perdendo para o benchmark. Isso quer dizer que você deva desconfiar de todo mundo? Né? Será que você não deva mais acreditar em ninguém? O que você acha? Eu acho importante falar que essa questão de propaganda enganosa e apelativa ela não existe somente dentro do mercado financeiro. Existem questões ligadas a fórmulas de emagrecimento, questões de saúde, como você ficar forte, com mais exposição, com mais apetite sexual, como você dormir melhor, né? Tem muita fórmula mágica ligada à qualidade de vida, como você tornar sua mente mais esperta e você aprender mais e mais rápido, como você aprender a falar uma língua estrangeira da noite para o dia. Essas promessas milagrosas, elas existem em todos os campos, não somente no mercado financeiro. Sem falar nas inúmeras maneiras de ganhar dinheiro em casa sem fazer nada, né? Ganhe dinheiro não trabalhando de casa. Tem muita coisa assim. Com tanta armadilha desse tipo, será que você deve sair desconfiando de todo mundo? Ou melhor, em quem confiar? Bom, não dá para sair desconfiando de todo mundo, né? Mas, por um lado, é fato que o excesso de informação é complicado. E é por isso que eu digo o seguinte, não invista em informação, invista em formação. Porque quando você é bem formado, você sabe selecionar a informação mais relevante para você. Só para citar um exemplo que eu mesmo vivi relacionado à formação, quando eu trabalhava na mesa de uma corretora, isso mais ou menos em 2008, uma amiga, uma colega minha perguntou o que estava acontecendo com a Vale, porque ela estava subindo muito. E eu expliquei para ela que a Vale havia feito uma joint venture, uma parceria com a NASA, para fazer extração de minério de ferro de Marte.
né? Porque terra vermelha é sinal de presença de muito ferro na sua composição, Marte era vermelho, então tinha muito ferro, e a Vale tinha descoberto uma forma de extrair minério de ferro de Marte. Bom, obviamente era uma brincadeira, estava falando de maneira irônica, mas ela não percebeu. Tanto é que ela atendeu o telefone de um cliente que perguntou sobre Vale, e quando ela ia começar a explicar que a Vale tinha feito uma grande descoberta, eu estava do lado, por sorte, e eu pedi para ela colocar no mudo e expliquei que era uma brincadeira e que, enfim, a gente não tinha uma informação muito sólida a respeito do porquê a Vale estava subindo naquele dia especificamente. E muitas vezes sobe porque o minério de ferro subiu na cotação da China, por exemplo. Não tem nenhuma informação muito fora do comum. Mas é fato que uma pessoa que tem base de informação, ela vai notar que isso é uma brincadeira, ela vai sacar que foi só uma piada, né? Talvez você esteja rindo nesse momento, mas quem garante que você não cairia nesse tipo de informação? Assim como as pessoas caem nessas ciladas relacionadas a milagre no day trade, né? Um robô baseado em inteligência artificial e que copia os grandes traders do mercado. As pessoas caem nesse tipo de informação, caem nas ciladas de opções binárias, por que você não cairia numa brincadeira dessas em que a Vale extrai minério de ferro de Marte, não é mesmo? Então é importante investir em informação, até para você poder ter um nível de discernimento melhor em relação ao que você consome em termos de informação, tá? Então, enfim, uma vez que você se nutriu de informação, você tem melhores condições de se defender, né? Ou pelo menos olhar uma coisa que você leu e duvidar. Acabei de falar das armadilhas de mercado e tem uma armadilha que está aqui, ó, dentro da nossa própria cabeça. Me fez lembrar de uma história que eu vou contar no nosso próximo encontro. Como foi o meu primeiro grande tombo no mercado? A gente se vê numa próxima conta real. Forte abraço!